Então, no capítulo 6, escoamento viscoso em... Estou falando para vocês, desliga o microfone, seu microfone está ligado, só para não dar ruído aqui. Então, muita coisa que a gente estuda aqui não de forma teórica, e sim a gente obtém de forma prática, através de ensaios. Então, o ensaio que foi feito lá do outro lado do mundo, para uma determinada condição, como é que a gente vai trazer para a nossa condição aqui e para um outro duto, para uma outra seção transversal? Através do capítulo 5 que nós estudamos, que foi análise dimensional. Então, a parte algébrica que a gente fez, a parte que a gente consegue obter os resultados, que foi do capítulo 3 e 4, que alguns dos nossos problemas a gente consegue resolver através de relações integrais para um volume de controle, e também pelo capítulo 4, que foi relações diferenciais para uma partícula de fluido, a gente consegue obter por cálculos algébricos, mas a maior parte a gente não consegue obter, que é o caso também em escoamento viscoso em dutos, que é muito obtido por parte prática. Então, a gente utiliza a análise dimensional e vamos ver como é que foi feito os estudos e como que a gente vai embutir esses estudos no escoamento viscoso em dutos. Então, fazendo uma leve introdução do capítulo, o escoamento em dutos, ele é dedicado ao quê? Você estudar a vazão que você quer obter dentro daquele duto. Isso tá atrelado aos fluidos e o formato do tubo. As três variáveis andam em conjunto. Para você obter a vazão ou velocidade, você precisa ter um determinado fluido e um determinado formato. Ou senão, se você quer obter um determinado formato de tubo, você vai ter que ter uma determinada vazão e o fluido. Então, os três estão interligados. Como eu havia falado, pequeno volume de teoria e uma grande quantidade de prática. E o problema básico, como foi havido falado, nós temos a geometria do tubo. Isso aqui é uma das opções que você pode obter de problema, que eu coloquei aqui, que é o quê? Você tem a geometria do tubo. Você tem componentes adicionais, válvulas, curvas, difusores. O que seriam esses componentes adicionais? Seriam que está no meio do tubo. Não vai ter somente tubo, vai ter o quê? Uma válvula ali dentro do tubo, que você quer fazer, abre e fecha a válvula, por exemplo, ou uma válvula, ou tem uma curva no tubo para que faça, que mude o sentido do escoamento, ou se não um difusor para reduzir a sua velocidade. Isso são tudo elementos que você coloca no tubo e que você tem ali, você tem que saber como vai trabalhar com esses elementos para você obter depois a sua queda de pressão. Além disso, as propriedades do fluido, para obter a queda de pressão que você vai ter naquele escoamento, no seu tipo de escoamento. E se você... qual que vai ser, por exemplo, a bomba que você vai utilizar? Você tem a queda de pressão, aí você sabe... Aqui eu forneço para vocês a saber a queda de pressão que vocês vão ter. Já em máquinas
máquinas de fluxo, você vai ter que saber o quê? Com a queda de pressão que eu tenho, qual que vai ser a bomba que eu vou trabalhar ali, para eu ter, no final, aquela determinada pressão. Entendeu? Entenderam, gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar, quando a gente está falando em escoamento dentro de uma tubulação, é estudar o quê? É estudar o regime do número de Reynolds, ou seja, estudar o número de Reynolds. Porque quando eu falo regime de número de Reynolds, é por causa que quando a gente determina o número de Reynolds, o escoamento pode estar em 3 regimes. Ele pode estar no regime laminar, regime transitório ou regime turbulento. Esses 3 regimes está atrelado ao quê? Ao número adimensional que nós estudamos no capítulo anterior, que é esse aqui. Ué? Aqui eu não estou conseguindo. Mas é esse aqui, o número de Reynolds aqui. Que é o quê? Rho, UL dividido por μ. Rho é o quê? Massa específica, velocidade. Na maioria das vezes a gente trabalha com velocidade média. E o comprimento característico da seção transversal. Se for uma seção transversal circular, será o quê? O nosso diâmetro. Se é outros tipos de seções, o que a gente faz? Por exemplo, é uma seção triangular. A gente pega essa seção triangular e transforma ela em um diâmetro hidráulico. É o que seria? A gente está fazendo aquela área se transformar em uma seção circular. Por que isso? Porque para facilitar os nossos cálculos, até mesmo para jogar no número de Reynolds, para saber facilitar qual o comprimento característico que a gente vai colocar ali. A gente sempre sabe que é o diâmetro que a gente joga ali. Então, vai jogar o diâmetro hidráulico se for numa seção de uma seção triangular. E aqui, a viscosidade dinâmica. Lembrando vocês que viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Ou seja, 1 sobre viscosidade cinemática é igual a ρ dividido por μ. Então, aqui, ó, ρ em μ, eu substituo e coloco meu Ni, minha viscosidade cinemática. Isso para achar o número de Reynolds do escoamento, para saber qual regime de escoamento que a gente está trabalhando. Por que é importante saber qual regime de número de Reynolds que a gente está trabalhando? Porque dependendo do escoamento que a gente está trabalhando, as fórmulas matemáticas são diferentes. As equações que a gente vai trabalhar são diferentes. A gente não tem uma equação genérica que serve para todos os tipos de escoamento, ou seja, para todos os tipos de número de Reynolds. Se for Reynolds escoamento laminar, é um determinado grupo de equações. Se for escoamento turbulento, é outro tipo de Reynolds. E se for transitório, são outros. O que a gente faz? A gente não gosta de trabalhar com o número de Reynolds transitório. Por quê? O
O regime transitório é aquele regime em que tem hora que ele é laminar e tem hora que ele é turbulento. Então, é difícil de trabalhar com esse tipo de escoamento. Já as equações são mais difíceis de se trabalhar. Então, voltando aqui, falando sobre o número de Reynolds. Número de Reynolds baixo. Nós temos o quê? Escoamento laminar. O que é escoamento laminar? Quando há pequenas perturbações naturais que são amortecidas, ou seja, aqui eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, o que acontece com a minha velocidade de um determinado escoamento. Você pode observar que ele não varia, ou seja, ele vai ter a mesma velocidade ao longo do tempo, do escoamento. A velocidade média, a velocidade dele vai ser igual à velocidade média. Vai ter pequenas perturbações que vai fazer determinados momentos que ele vai elevar a sua velocidade, mas são perturbações que você nem consegue medir. Vou pular no primeiro momento o transitório. Vamos para o de transição. Vamos para o regime turbulento, que é o quê? Reynolds alto. Alto Reynolds, a gente trabalha quando quando a velocidade torna-se flutuante. Ou seja, ele é agitado. Como vocês podem observar que a velocidade, você tem uma velocidade média e ele é flutuante, que esse flutuante pode ser de 1 a 20% com relação à velocidade média. Então, ele não vai ser não vai ter uma velocidade média, ele vai sempre variar. Isso de início não conseguia ser observado. No início, quando não tinha esse número de Reynolds, as pessoas faziam os seus testes, faziam com relação ao regime laminar, ou seja, eles só obtinham a sondagem, os registros que eles obtinham das suas medições de velocidade, pressão, força, eram com relação à velocidade média. Então, eles tinham a velocidade, pressão e força médio. Então, eles não sabiam que existiam esse Reynolds. E esse Reynolds influencia muito nos seus sensores. O que acarreta valores diferentes para suas forças. As flutuações acarretam valores diferentes para suas para o seu parâmetro de velocidade, pressão e força. Já aqui para o Reynolds baixo, como é velocidade média, os seus sensores nem sentem, vai sentir os valores médios que vão atrelar a velocidade, pressão e força média, sem problema nenhum. Agora, o Reynolds médio, para escoamento, é um escoamento de transição. O quê? Você tem horas que você sente a flutuação, mas tem horas que aqui, que é uma linha reta, que está em regime laminar. Depois volta para regime turbulento. Isso quer dizer, ele está passando de um regime laminar e indo para um regime turbulento. Ou contrário, ele está passando de um regime turbulento e indo. As equações são muito mais complexas nessa regime. E o que os engenheiros procuram fazer? Evitar de trabalhar nesse regime. Prefere trabalhar ou no Reynolds alto.
Para cada seção transversal do duto, a gente tem um Reynolds e qual seja a região de transição. Seção circular, Reynolds de 0 até 2.300 é considerado laminar. De 2.300 até 4.000 é turbulento. E de 4.000 em diante é considerado turbulento. Ou seja, a maioria dos escoamentos é turbulento. E como eu já havia falado, não existe uma análise geral, ou seja, uma equação genérica para os 3 tipos de Reynolds. Você vai ter que, cada hora, trabalhar. Você tem que primeiro fazer o cálculo do número de Reynolds para saber com quais equações você vai trabalhar. E existem instrumentos sensíveis que pegam esse número o número de Reynolds turbulento, que são medidores de vazão. Aqui eu coloquei o anemômetro fio, mas eu tenho outros, que é o anemômetro, medidor de vazão magnético, medidor de vazão tipo Vortex, o tipo ultrassônico, termal, e assim por diante. Eles também conseguem medir eles são sensíveis e conseguem medir essas flutuações, que facilitam depois para a gente obter os nossos parâmetros, como pressão, velocidade e força. Já falei do número de Reynolds, e aqui fazendo uma consideração para qualquer seção transversal. Entre 0 e 1, o movimento se diz movimento linear altamente viscoso. Por quê? O Reynolds, esse Reynolds aqui, que é o numerador? Ele representa a minha força inercial. E o meu denominador representa a minha força viscosa. Como o Reynolds é baixo, eu tenho que a minha força inercial é muito alta. Então, não, me desculpa. A minha força viscosa é muito alta. O meu μ é muito alto. Em comparação à minha força inercial. Ou seja, a minha viscosidade, eu tenho uma grande resistência ao escoamento. Então, o Reynolds é baixo. Ele, de 1 a 100, ele continua sendo laminar, tem forte dependência do Reynolds. Laminar de 100 a 1000, não, 10 mil, 10 mil? Não, 1000, me desculpa, é 1000. Laminar, a gente usa a teoria da camada limite. Entre 1000 e 10.000, transição. Mas eu falei para vocês que transição, eu coloquei por causa que para a seção transversal, para a maioria colocando seção transversal em genérico, a gente fala que ele está entre 1000 e 10.000. Mas eu dei um exemplo que foi para seção circular, que ela varia entre 2.300 mais ou menos e 4.000. Isso é para a seção circular. Quando a gente trabalha de 10.000 a 1 milhão, a turbulência, ele tem um escoamento turbulento, ou seja, eu tenho uma alta força viscosa. Não tenho muito, a minha força viscosa é baixa, então
eu tenho dependência moderada do Reynolds. E quando eu trabalho acima de 1 milhão, o Reynolds acima de 1 milhão até infinito, o Reynolds que eu trabalho ali é muito, muito fraco. Então, não, nos meus cálculos, você não vai ver nenhuma... Na hora de eu fazer a minha análise dimensional, nada relacionado ao número de Reynolds. Vai ter outros parâmetros adimensionados, mas nada com relação ao número de Reynolds. Essas faixas representativas podem variar com a geometria do escoamento, como eu já havia falado, com a rugosidade superficial e número de flutuação na corrente de entrada. Então, como é que é o escoamento viscoso? A gente pode ter ele interno e externo. Interno, ele é limitado. Como pode se ver, ele, aqui ó, é a linha pontilhada, ele começa a aumentar até um determinado momento que ele começa a encontrar com a parte inferior. E elas se encontram. Ou seja, aqui nessa região, eu não tenho viscosidade atrelado ao escoamento, mas aqui a viscosidade já está atrelada ao escoamento. Já não acontece isso com o escoamento externo. Por exemplo, a asa de um avião. É que aqui eu não estou conseguindo hoje, eu não sei porquê, eu não estou conseguindo desenhar. Mas o que acontece? Como eu tenho, por exemplo, uma asa, a asa, eu começo a desenhar isso aqui. Imagine somente essa superfície aqui, a asa. Seria a superfície de cima. Ele começa a fazer, e aqui é a região que passaria o escoamento, que é o meu ar, que não tem limite. Ou seja, isso aqui vai aumentar, mas não vai encontrar um limite em que vai haver o escoamento viscoso em toda a asa. Não, me desculpa. Vai haver escoamento viscoso em toda a asa, mas não em todo o ar que passa que está passando ali perto da asa. E essa camada aqui, minha limite, essa camada viscosa aqui, ela é pequena. Dependendo, tem hora que você nem sente esse escoamento aqui. Vamos agora adentrar sobre ele. O que está representando aqui? Eu tenho aqui, quando você entra com seu fluido, o que nós temos? Um escoamento uniforme. Quando ele já começa a sentir essa camada aqui, da camada limite, ou seja, o que é? Essa camada limite já começa, existe as forças viscosas atuando sobre ela. As forças viscosas é o quê? É resistência ao escoamento. Ou seja, você já tem resistência ao escoamento, ou seja, vai começar a fazer com que o seu perfil de velocidade, que era retangular, começa a ficar arredondado aqui, ou seja, mas pela princípio de conservação da massa, o que eu falo? A minha massa se conserva, ou minha vazão volumétrica se conserva. Se eu tenho minha vazão volumétrica se conserva, de uma seção uniforme para essa seção, elas têm vazões volumétricas que são conserva, ou seja, o perfil de velocidade vai ter que se modificar, porém, de forma que a vazão volumétrica fica constante. Ou seja, eu vou ter que aumentar a velocidade na região aonde não tenho, a viscosidade não está no escoamento.
nessa região aqui, até onde se funde a camada limite, eu tenho um comprimento que se chama comprimento de entrada, ou seja, é onde que o perfil ainda vai se desenvolver para chegar a esse perfil de velocidade. Aqui, o perfil de velocidade não se desenvolve mais, porque toda a viscosidade da seção transversal já está atuando sobre o fluido. Então, a velocidade só varia com o R. Aqui, no comprimento de entrada, além de variar com R, ele varia com X. Aqui eu tenho, então, um perfil de velocidade desenvolvido. Varia somente com R, e do ponto de fusão das camadas limite em diante, eu vou ter somente esse perfil de velocidade. Então, ele vai ficar de um perfil de velocidade que era uniforme, ou seja, retangular, até virar um perfil de velocidade desenvolvido. Alguém ficou com alguma dúvida na explicação? Tudo bem para vocês? Então tá. Uma coisa, mas por que que a gente tem que fazer essa comprimento de entrada? Muitas vezes ela é muito pequena e a gente pode desconsiderar ela na hora de a gente fazer os nossos cálculos, porque a gente tem uma tubulação enorme, por exemplo, a tubulação que chega na nossa casa, ela é enorme comparado ao comprimento de entrada. Eu falo de água, né, como a tubulação de água. Ou se não, a tubulação de petróleo. Também, ela é enorme. Ainda mais do pré-sal, que é 7 quilômetros lá até o nível do mar. Do nível da superfície livre do mar. Até lá embaixo, são 7 quilômetros. Então, é desconsiderado. Mas por que a gente precisa estudar? Por exemplo, um exemplo é túnel de vento. O túnel de vento, quando a gente quer estudar nessa região aqui. Por quê? A gente vai colocar uma asa de um avião, ou se não, um protótipo de um carro. E nessa região, o que acontece? A gente está estudando o escoamento externo. Ou seja, vai estudar o que acontece com a asa. A asa não tem a viscosidade atrelada a ela, como eu havia falado no slide anterior. Ou seja, não tem viscosidade. Se eu for colocar, por exemplo, ela onde que tem toda a camada, toda a viscosidade, ela já não vai fazer a representação real do que acontece com a minha asa, do que acontece com o meu escoamento externo. Então, na hora que eu faço um túnel de vento, eu tenho que estudar ela nessa região. Eu sei que ela tem uma viscosidade, mas eu tenho que estudar como é que ela vai se comportar, essa viscosidade, para que não atrapalhe o meu protótipo ali colocado. Na maioria das vezes, esse túnel de vento vai ter essa camada limite aqui, 80% dela vai estar preenchido no escoamento do fluido. Então, ou seja, eu vou ter, não, 80 não, 20% dela vai ter preenchido o fluido, ou seja, eu vou ter 80% para trabalhar como escoamento externo. Opa. Então,
que a gente vai ter que fazer? Fazer o estudo da análise dimensional para saber o comprimento de entrada. Da análise dimensional, não sei se vocês lembram, a gente tem que ter quais são os parâmetros que são atrelados ao comprimento adimensional. Quais são esses parâmetros? Tem que ser geometria, propriedade do fluido e propriedade relacionada ao escoamento. No caso nosso, a geometria, qual que seria ela? Nosso diâmetro. A propriedade do fluido é nossa massa específica e nossa viscosidade dinâmica, pois se você entra com fluido diferente, vai modificar esses dois parâmetros. E a nosso escoamento, propriedade de escoamento, velocidade, pois se você altera de vazão a vazão, você altera a minha velocidade, pois a área já está aqui, e vazão volumétrica é o quê? Ou mesmo vazão máxima, que é o quê? Rho VA. Rho eu já tenho aqui, atrelado. A área, Rho VA, a área é o quê? É meu diâmetro, então não posso colocar o diâmetro. Então, a minha vazão volumétrica está em função da minha velocidade. Então, por isso que a minha propriedade de escoamento que eu coloco é a velocidade, não vazão. Fazendo a minha análise dimensional, lembrando que eu tenho 5 parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5. E eu preciso de 4 parâmetros primários para que eu faça a minha dimensionalização. Nesse caso, como eu preciso de 3 parâmetros dimensionais, que é o quê? Meu diâmetro, a minha massa específica e a minha velocidade. Um de cada propriedade que eu falei que são importantes. Então, eu faço lá n menos r, me dá o número de πs. 5 menos 3 dá o número de πs, que é 2. Aqui, ó, tem meus 2 πs. 1, 2. 2 πs aqui. LE sobre D é em função do meu número de Reynolds. Fazendo lá, vocês chegam a isso aqui. Na hora que eles fizeram os ensaios, eles observaram o quê? Que LE, comprimento de entrada sobre o diâmetro, é mais ou menos igual a 0,06 o Reynolds. Comprimento de entrada máximo é quando a gente chega no Reynolds crítico, que o Reynolds crítico é quando ele já está quase no escoamento transitório. Ele é 138 vezes o diâmetro, o comprimento de entrada. E o comprimento de entrada em escoamento turbulento é 4,4 o Reynolds elevado a 1 sobre 6 vezes o diâmetro. Ou seja, a gente tem um comprimento de entrada maior quando a gente trabalha em escoamento laminar. Escoamento turbulento, o comprimento laminar dele é bem menor. Aqui, como eu havia falado, mas aqui eu coloquei números, a maioria das vezes a gente trabalha com comprimento, aqui não é comprimento de entrada,
comprimento de entrada é representado por LE. Aqui eu coloquei só comprimento. L sobre D, ele é sempre maior ou igual a 1000 vezes. O comprimento é maior que o diâmetro. Se a gente fazer LE sobre D, não, LE sobre D dividido por L sobre D, a gente vai observar que isso aqui é muito pequeno. Ou seja, o comprimento, comprimento de entrada é muito menor que o comprimento da sua tubulação que você está trabalhando. Então, a gente despreza o comprimento do efeito de entrada. Mas isso, por exemplo, quando a gente está trabalhando com tubulação e nela a gente quer saber quando a gente está trabalhando com a tubulação, mas você tem que saber que existe. Em outros casos, quando o comprimento ela é muito pequeno, a gente tem que saber a tubulação. Um caso que eu coloquei que é muito usado, que vocês têm que saber quando for ensaiar, é o túnel de vento. E aqui eu coloquei que essas relações, ela também serve tanto para paredes lisas quanto rugosas e qualquer seção transversal, circular ou não circular. Fazendo o exercício número 1, para obter o conhecimento que a gente estudou hoje, um tubo para água de 13 milímetros de diâmetro tem 18,3 metros de comprimento e fornece água a 18,93 litros por minuto, a 20 graus Celsius. Qual a fração desse tubo é tomado pelo comprimento de entrada? O que eu quero saber? Qual o comprimento de entrada? Qual que é a porcentagem dela, ou seja, a fração dela, a porcentagem dela, que é representado pelo comprimento de entrada do tubo todo? O tubo todo meu tem 18,3 metros. Quanto dela é representado pelo meu comprimento de entrada, em porcentagem? Então, eu fiz a solução, coloquei os dados de entrada, calcular o Reynolds. Reynolds, eu vou calcular dessa forma: velocidade vezes comprimento dividido por viscosidade cinemática. Pois eu encontrei em no livro do White, a sexta edição, que viscosidade cinemática é 1,005 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Opa! E a gente tem a vazão, mas ele é dado em litros por minuto. Ou seja, como é litros por minuto, a gente passa ele para metro cúbico por segundo. Então, primeiro eu tenho que eliminar esse minuto. Então, eu faço 1 minuto é 60 segundos. E agora eliminar o litro. 1 metro cúbico é 1000 litros. Agora corto litro com litro, minuto com minuto. O que sobra? Metro cúbico por segundo. E eu tenho minha área, π elevado ao quadrado, porque eu estou fazendo de um diâmetro. Diâmetro é 13 centímetros. 13 milímetros, me desculpa, gente. 13 milímetros. Então, é 0,013. Tem que tirar esse metro M aqui. 0,013 ao quadrado. Tem um erro aqui. Depois eu conserto antes de enviar para vocês. Ao quadrado. Assim, eu descubro que a minha velocidade é 2. Isso aqui é velocidade média. É 2,38 metros por segundo. Assim, agora eu já tenho todos os dados. Tem a velocidade que eu calculei. Eu já tenho o meu diâmetro, que é um dado do problema. E a minha viscosidade cinemática. Então,
substituindo, eu acho que é 31 mil, aproximadamente. Ou seja, isso aí é um valor de um Reynolds turbulento. Como é um Reynolds turbulento, a gente tem que entrar utilizando os cálculos para o Reynolds turbulento para achar o comprimento de entrada. O comprimento de entrada é dado, então, por LE sobre D, mais ou menos 4 elevado a 1/6. Colocando aqui, esqueci de elevar a 1/6, me dá 24,6. É um número adimensional, porque L sobre E dividido por D. Os dois é metro. Metro dividido por metro me dá um número adimensional, 24,6. Então, isolando o comprimento de entrada, 24,6 vezes 0,013. Isso me dá um comprimento de 0,32 metros, ou seja, 32 centímetros. 32 centímetros na minha tubulação de 18,3. Tubulação total que vai o meu escoamento passar. Agora eu quero saber, então, a fração desse comprimento no comprimento total da minha tubulação. É LE sobre o comprimento do meu tubo. 0,32 dividido por 18,3, que é igual a 0,0175, que é, se eu passar em porcentagem, é 1,75%. Ou seja, eu posso considerar, como é um valor muito baixo, vocês vão observar com o tempo, mas eu estou já afirmando para vocês, que vocês podem considerar como esse tubo, como ele já está totalmente desenvolvido, do início ao fim. Tudo bem, gente? Então, a minha aula, dada a aula, eu dou por encerrada por hoje.